Meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Marechal Hermes, é um privilégio estar aqui hoje. Eu agradeço a generosidade do pastor, já que eu vinha para ontem celebrar bodas de ametista de uma sobrinha, cujo casamento eu fiz há 55 anos. Então, vim também pregar na igreja do Irajá. Pregaria de manhã 2 vezes lá e pregaria à noite. Mas eu disse, olha, eu gostaria de ir a Marechal Hermes. Eu tenho muita gratidão a essa igreja, a minha primeira igreja. Então, não, pastor, o senhor poderá ir. Então, combinei com o pastor de pregar no culto das 8h30 e às 10 estar aqui. E cheguei um pouquinho antes para este culto. Meus irmãos, eu quero agradecer o pastor Adriano, a sua simpatia, sua generosidade. Pastor Adriano, eu tenho orado por ele desde antes da posse. Quando eu soube da eleição dele, eu liguei para ele. Foi, pastor? Orei com ele por telefone e disse, eu vou orar pelo irmão, sempre. E pela Primeira Igreja Batista de Marechal Hermes. Meus irmãos, essa igreja é antiga na minha história. Eu tinha 16 anos, incompleto, quando fui batizado aqui há 76 anos. No dia 18 de junho de 1950. Interessante que eu cheguei aqui, eu vim para Marechal por causa do pastor, que era meu professor de matemática, pastor Silas de Brito Lopes. Ele era meu professor, eu gostava tanto dele que eu perguntei, pastor, onde é a sua igreja? Em Marechal Hermes, Rua Jarina, parece que 233, era esse nome. Hoje é Latife Luvisaro. Eu então peguei o ônibus e vim. Eu desci do ônibus e vinha caminhando, quando vi uma senhora baixinha, cuja filha está aqui hoje, a Penha, com 3 menininhos, ou 2 menininhos, com a Bíblia na mão. Eu me aproximei e disse, onde fica a Primeira Igreja Batista de Marechal Hermes? Eu estou indo para lá. E então vim conversando com ela, com as crianças, até aqui. Ouvi o pastor Silas, gostei. Mal sabia eu que eu estava encontrando a cunhada da minha futura esposa. Porque ela chegou em casa e disse, Zilá, chegou para a igreja um rapaz, aí elogiou, não vou dizer, porque elogiei que ela fez. Um rapaz desse jeito e tal, do seu jeito, Zilá. Eu não sabia que ela já estava de olho em mim, eu não sabia. Mas fui batizado em 50. Logo no ano seguinte fui eleito presidente da mocidade. Aliás, no dia do meu batismo, aqui na frente, o templo era ali ao lado. Éramos uns 15 batizados. Veio o presidente da mocidade e disse, o irmão vai ser membro da mocidade. União de Mocidade, chamava naquele tempo. Veio outro dizendo, o senhor vai ser do meu grupo, do grupo Hermon. Os grupos da mocidade eram 4 grupos, tinham o nome de montes bíblicos. Tabor, Hermon, etc. E eu seria do irmão. E ele me disse mais, o irmão tem uma tarefa do domingo que vem apresentar a biografia de Salomão. Olha que coisa. Sabe o que eu fiz? Aceitei. Eu nunca rejeitei desafio na minha vida. Não me desafie não, porque eu tendo forças, eu chegarei. Bem, no dia, domingo seguinte, eu escrevi a biografia de Salomão. Eu fiquei apavorado. Eu sei que a biografia dele está no livro dos reis, de crônicas, etc. Mas como obter uma sinopse, uma visão curta, conjunta de Salomão? Aí falei com o pastor, ele me emprestou o dicionário bíblico de John Davis. Aí encontrei o resumo. Aí eu escrevi a história, examinei toda a história e comecei assim, me lembro como se fosse hoje.
Isso há 76 anos. Eu segurei na mesa para não cair, segurei a folha de papel maço, tremendo, e comecei. Salomão, também chamado Gedidiá, vocês sabiam que o nome anterior de Salomão era Gedidiá? Quem sabia, levante a mão. Uma, duas. Quer dizer, até hoje, eu já sabia há 76 anos. Então, e aí contei a história dele. Bem, no fim do ano, fui eleito presidente da mocidade para 1951. Eu novinho. O presidente anterior, Walter, já tinha mais de 30 anos, experiente. Eu então estudei as regras parlamentares, porque a União de Mocidade tinha sessões, assembleias, como a igreja. E então, cada mês havia uma assembleia da União de Mocidade. Havia o presidente, havia o secretário, segundo secretário, e o Walter criou um caso na assembleia. Eu digo, o senhor está fora de ordem, entendeu? Assim, pus fora de ordem. Eu com 16 para 17 anos, que já conhecia regras parlamentares. Bem, no ano de 52, estávamos a juventude trabalhando, preparando literatura, folhetos, convites para distribuir nas ruas de Marechal Hermes, casa em casa. Não deixávamos as meninas fazerem, porque queríamos protegê-las, que podia haver alguém sozinho em casa, chamar, não, vem aqui me explicar, e fazer o mal às nossas meninas. Então as meninas não faziam. Só que às 4 da tarde, a gente trabalhando, ia sair às 4h30, chega uma jovenzinha, linda, de um vestido azul, godê, aqueles olhinhos verdes. O meu coração disparou, que se fosse hoje, eu iria para um pronto-socorro cardiológico. Foi exatamente a Zilá que apareceu. Uma coisa maravilhosa. Só que, eu digo, bem, eu já sabia, o coração humano é enganoso. Pode ser uma mera atração, uma mera apreciação estética ou sensual. Eu então falei com o pastor. Já era o pastor René Feitosa. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Não, atendo o irmão hoje mesmo, Marlene. Ele morava aqui ao lado. Então, fui à casa dele, às 9h30, conversamos até meia-noite. Eu queria saber tudo sobre ela, sobre a mãe dela, sobre o pai dela, sobre os irmãos dela. O pastor me deu o relatório completo. O pastor conhece o povo, não é? Então, relatório completo sobre ela. Terminada a conversa, eu disse, pastor, por favor, ore por mim e por ela. Eu senti algo muito especial por essa moça. Ela estudava no Instituto Bíblico da Pedra, que hoje é seminário congregacional. Ela fazia o curso de educação cristã. Ela vinha de 15 em 15 dias aqui, e na semana em que não vinha, ficava na primeira de Campo Grande, lá no Ministério Infantil. 15 dias depois ela voltou. Eu a chamei, eu era muito sério. As meninas me achavam orgulhoso. Era estudioso, era nerd, sabe? Gente estudioso demais. Já sabia inglês, francês. Então, eu cheguei perto dela e disse, irmã Zilá. Aliás, antes disso, eu adoeci. Era presidente da mocidade e adoeci. Adoeci e fiquei 2 domingos ausente. Chega no segundo domingo, um colega meu, Samuel, marido da Noemi mais tarde, ou Noemi, ele chegou lá e disse, Iberlândia, tem uma surpresa para você. Que surpresa, Samuel? Um bilhete. Bilhete de quem, Samuel? Dela. Dela quem, Samuel? Diz lá. Aí ele tira do bolso um bilhete escrito à mão. Irmão Irlande, estamos orando pelo irmão para que se recupere e possa voltar à igreja e à sua atividade. Fraternalmente, Zilá. Eu digo, bem, esse bilhetinho é um sinal
e que chegou a hora de eu falar com ela. Porque eu chamei-a pedindo que ela orasse. Naquele domingo mesmo, que ela orasse por um assunto que eu ia tratar com ela. Aí, naquele dia, eu a chamei. Era essa área aqui, era um espaço grande de festa e tal. Falei ao coração dela e tudo começou. E o nosso casamento durou quase 70 anos. Meus irmãos, eu casei aqui em 10 de março de 1956. Eu jovenzinho, ela também. Foi lindo. Eu tenho a fotografia do nosso casamento, é linda, linda, linda. Ela está linda e eu não fico atrás, não. Modéstia à parte. Então, começamos uma vida. Deus nos abençoou extraordinariamente. Nós sonhávamos em ter 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas. Deus não permitiu. Permitiu 2 filhos. Ela teve 2 cesarianas. E na década de 50, a mulher podia fazer no máximo 2 cesarianas, porque do contrário correria risco de vida. Hoje pode fazer 4. Pois bem, ela teve que fazer ligação das trompas com 23 anos. Não pôde mais ter filhos. Mas os filhos que Deus nos deu, a mim e a Zilá, foram bênção. Um é pastor do Paraná. Vai tomar posse no novo pastorado dia 21 de fevereiro. O outro é advogado e professor da mais antiga e famosa Faculdade de Medicina do Brasil. A Faculdade de Medicina, não, de Direito, do Largo de São Francisco. Ele fez o curso, fez mestrado, fez doutorado, fez concurso, foi professor, livre docente e vai se aposentar este ano. É o Davi. 2 filhos que são 2 bênçãos. Eles nos deram 7 netos, 6 netos e 1 neta. E os netos nos deram 17 bisnetos até agora. A bisneta mais velha tem 27 anos. A segunda tem 25, vai casar ano que vem. E eu estou doido que ela case, ela é muito amorosa. E que ela tenha um filhinho, que será meu tataraneto ou tataraneta. Sonho com isso. Não quero pressionar, lógico. Mas ela vem lá de Los Angeles para passar uma semana comigo, para me levar para passear em São Paulo. Visitando os museus. Que eu ainda não visitei, senão um. Então, vou visitar os museus, inclusive o Museu do Futebol, lá no Pacaembu. E museus de arte moderna. Meus irmãos, família é uma coisa maravilhosa. Zilá Teixeira de Azevedo foi uma bênção na minha vida. Mas Deus a levou no dia 20 de dezembro. Estava ansioso para chegar 10 de março, quando comemoraremos 70 anos de casamento. Mas o Senhor a deu, o Senhor a tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ela foi membro do coro, pastor, do coro harpa de Davi, aos 11 anos. Depois saímos daqui, fomos para Queimados, ela cantou no coro em Queimados. Ela foi para o Meier, eu fui pastor do Meier, ela cantou no coro do Meier. Ela foi para o coro para São Paulo, primeira igreja, foi membro do coro. Sempre foi corista. Vozinha linda. Linda como os olhos dela. Uma bênção a Zilá. Eu dou graças a Deus por Marechal Hermes ter permitido conhecer aquela joia que abençoou a minha vida. Eu espero não tirar do dedo esta aliança, que o nome dela está aqui. Mas antes de estar aqui, está no meu coração. Acho que jamais neste mundo eu amaria uma mulher como amei a Zilá, que foi batizada aqui por Djalma Cunha, aos 7 anos de idade, aqui nesta igreja. Bem, eu disse isso ano passado,
quando eu fiz 65 anos de ministério pastoral, minha consagração, eu mandei uma mensagem gravada, não é isso, pastor? Dizendo que esta igreja foi para mim o que um hospital escola é para um formado em medicina. Vocês sabem que um estudante de medicina estuda a faculdade 6 anos, mas se não fizer o hospital escola, não tiver a prática, não aprenda a fazer fazendo, ele não pode exercer a profissão. Assim devia ser com o pastor também. Essa igreja foi a igreja escola. Aqui eu aprendi a falar, porque eu era gago. Aqui eu aprendi a ensinar. Aqui eu aprendi a pregar. Aqui eu aprendi a liderar. Aqui eu aprendi a amar pessoas. Aqui eu aprendi a criar meus filhos. Aqui eu aprendi a ser gente. A ser professor. Sou professor há mais de 60 anos. Eu dou graças a Deus por Marechal Hermes. Essa igreja é uma bênção. Então, pastor, parabéns por Marechal Hermes. Fiquei tão contente com as suas notícias aqui, da ênfase à educação cristã, não é? O estudo da palavra, que é fundamental, que hoje é muito raso o conhecimento bíblico. Eu fico muito contente com essa igreja estar empenhada na educação cristã e no genuíno crescimento. Meus irmãos, daqui eu saí 10 anos depois do meu batismo. A igreja foi uma escola então. Daqui eu saí em 3 de setembro de 1960, fui consagrado aqui, o tempo cheio, veio um ônibus cheio de gente de Queimados, porque eu iria pastorear Queimados. Já bem que eu comecei no fogo, fui queimado, porque fogo queima. Eu fui pastor lá, que bênção, um novinho, ela novinha, ela com 24 anos, e eu com 26. E eu vi aquelas senhoras idosas dizer, Dona Zilá falou, então vai acontecer. Crendo na liderança dela, aquela liderança de amor. Zilá era uma líder excepcional, porque existe o líder impositivo, o líder autoritário, existe o líder democrático, que comanda uma equipe, existe o líder inspirador, aquele que não precisa falar, ele diz, eu vou fazer, e as pessoas dizem, eu vou junto, nós vamos juntos. Zilá era essa líder, uma grande líder, foi em Queimados, foi no Meyer, foi na primeira igreja de São Paulo, em todo o nosso ministério é minha vida. Eu aprendi aqui a presidir, comecei pela Associação C, mais tarde nomeada Associação Vesper da Juventude. Então comecei a liderar grupos. Aqui no Rio, eu fui presidente da Convenção Batista Carioca, já era pastor do Meyer. E depois presidente da Convenção Batista Brasileira, presidente da União Batista Latino-Americana, em 2 mandatos. Não eleito aqui, mas eleito no Chile, em Santiago. Fui membro do Conselho da Aliança Batista Mundial. Então estou por aí servindo, e nunca esquecendo o Marechal Hermes. Vocês estão no meu coração. E o pastor sabe que eu oro por ele, oro pela igreja, sempre. Ah, meus irmãos, primeira vez que eu preguei no púlpito. Pastor Renê foi pregar numa igreja próxima. O templo estava bem cheinho. O coro Harpa de Davi cantou, ficava atrás. Enquanto o coro cantava, um irmão veio à frente, não sei se foi um diácono, mas um líder, já de certa idade, me deu um bilhetinho. Eu abro o bilhete e diz assim, irmão Irlande, está presente o pastor fulano de tal, da igreja tal. Eu falei com ele, ele está pronto a pregar. Você pode chamá-lo para pregar. Eu raciocinei, eu vou convidar a pregar? Não havia telefone celular, não havia WhatsApp, ele não podia falar com o pastor Renê. Chegou aqui um pregador, um pastor, ele está disposto a pregar, convido ou não? Eu tenho certeza que o pastor Renê diria, não, o irmão é o convidado. Ele era militar,
Tinha uma disciplina, um sentido de hierarquia extraordinária. Então, eu sabendo disso, fui para o púlpito e disse: irmãos, temos o prazer de receber nesta noite o pastor fulano de tal, que nos visita, da igreja tal, queira receber as saudações do pastor René Pereira Feitosa e da primeira igreja batista de Marechal Hermes, levando essas saudações para a sua igreja. Queira sentar-se. E mandei ver. Preguei aquela noite. Sabe por quê? Um delegado não pode delegar, a não ser que tenha autoridade, tenha anuência da autoridade delegante. Se alguém lhe deu uma responsabilidade, você só pode passar para outro se aquele que pediu a você ou delegou a você uma autoridade autorizar. Você não pode delegar. Cumpra o seu papel. O pastor René ficou contente. O irmão agiu absolutamente certo. E o irmãozinho que me trouxe o bilhete se equivocou. Ele podia comunicar que havia um pastor para eu apresentar, como eu apresentei. Mas para pregar ele não podia convidar, não. Eu, hein? Pregador tem que ser convidado pelo pastor. Você quer convidar um pastor, você é líder de uma organização, quer convidar um pregador, fale com o pastor. Se ele anuir, se ele concordar, é convidado. Mas se não autorizar, nada feito. Temos que respeitar as linhas de comando numa igreja também. Então, essa foi minha experiência. O pastor René era militar. Militar mesmo daqueles, Caxias. Sabe o que ele fazia? Ele cumpria os deveres militares e era pastor. Só que ele pegava o envelope com o salário dele no exército e o punha no gasofilácio. Ele vivia do salário da igreja. Aí foi construída a casa pastoral. Ele se mudou para casa, quis pagar aluguel. Pagar aluguel. Vem ao Conselho de Finanças e propõe um orçamento, incluindo dízimos, ofertas, aluguel da casa pastoral. Eu, na reunião de líderes, disse: meus irmãos, é inadmissível isso. Nós construímos uma casa pastoral para o pastor morar como parte do seu sustento. Ah, mas a liderança não aprovou. Vamos levar a proposta do orçamento com o aluguel. Eu disse: eu peço autorização aos irmãos, pastor René presidindo. Eu vou levantar a questão na Assembleia. Na Assembleia, a igreja reunida, eu levantei. Considerando, aí fiz um discurso. Eu jovem, a mandei ver. Considerando que a igreja se esforçou para construir uma casa, não para alugar, mas para servir ao ministério pastoral. Considerando que o pastor tem sido de uma dedicação enorme à igreja, inclusive dá o seu salário inteiro à igreja, recebido do quartel das Forças Armadas. Considerando a dedicação dele, eu proponho que esta rubrica, essa entrada, seja cancelada. A igreja aprovou unanimemente. Eu fui pedir desculpa ao pastor depois, só desculpa, pastor, mas a coisa é uma questão de consciência. Quer dizer, eu entendia de regras parlamentares. A gente não pode ir para o plenário, se faz parte de uma diretoria, sem dar conhecimento à diretoria. Certo? Isso é da técnica parlamentar. Bem, meus irmãos, eu ando por aí. Fui pastor 28 anos da primeira igreja batista de São Paulo. Fui operado do coração em 1994. Fiz uma revascularização do miocárdio, pus pontes de safena e pontes, e mais 2 pontes. E o médico me aconselhou: olha, senhor Irlande, o senhor não pode manter o mesmo ritmo, que era muito intenso no meu ministério. Eu batizei em São Paulo, para os irmãos verificarem, 1.800 pessoas no meu ministério lá. Foi próximo, foi abençoado. E muita gente chegou para a igreja. Tínhamos a melhor música de São Paulo, música de alta qualidade. Instalamos um órgão de tubos, e depois um segundo de maior qualidade. São Paulo tem 65 órgãos de tubo. O da primeira igreja era o 6º em tamanho e em excelência. Fizemos isso tudo para a ordem do Senhor, para a glória do Senhor. Lá está a igreja. Encontrei a igreja com o primeiro andar, que é a nave, e o segundo andar.
E por esforço das mulheres e esforço dos homens, nós levamos a 10 andares e cobertura. Construímos os 10 andares da primeira Igreja Batista de São Paulo. No Meier, fizemos um negócio. E trocamos a propriedade da Dias da Cruz por uma empresa que construiu um prédio de 7 andares de cobertura, 2 elevadores ótimos, sem a igreja gastar um tostão, desde que cedesse a loja sobre a loja. E manteria o comércio de móveis. Nenhum outro comércio que fizesse barulho, que que escandalizasse o Evangelho. E ele então construiu o prédio em um ano. Lindo, lindo prédio. Pois bem, aí as salas vazias. E agora para mobiliar o prédio. Vem um professor, filho de um pastor, tinha um curso pré-vestibular. E ele então disse: olha, pastor, eu queria alugar as salas da igreja, os andares, para o curso pré-vestibular. E pagamos o aluguel. A minha responsabilidade é: eu usarei as salas, e na sexta-feira, depois da última aula, haverá uma equipe limpando todo o prédio e deixando limpinho para o uso da igreja sábado e domingo. E pagamos o aluguel. Eu digo: não precisa ser tão grande o aluguel, não. Eu quero no contrato um percentual para bolsas de estudo de alunos, estudantes recomendados pela igreja. Interessante que quando foi votada a realização do negócio, houve um irmão que foi contra, lá no Meier, e pediu que o voto ficasse lavrado em ata. Eu permiti. Agora, não ofendendo a igreja. Mas não vai dizer no seu voto que a igreja errou. Vai dizer: eu votei contra por pensar melhor não fazer o negócio. Mas não ofenda a igreja. Se ofender, eu não aceito o registro em ata. Declaração de voto não é para ofender ninguém, muito menos a igreja do Senhor. Pois bem, aí assinamos o contrato, os cursos começaram a funcionar, e a primeira pessoa, primeira aluna que veio me pedir bolsa foi exatamente do irmão que votou contra e deixou o voto lavrado em ata. Com que alegria eu recomendei. Recomendo a senhorita fulana para o curso pré-vestibular na escola. Como Deus dá alegria ao pastor, sabe? Alegria. Mostrando que a mão de Deus. Hoje o prédio está lá, usado para a escola dominical, usado para a educação religiosa. Então dou graças a Deus. No meu ministério construímos 2 prédios. Um de 7 andares e outro de 10 andares lá em São Paulo. É isso. É esse o seu filho. Eu sou filho de vocês. Filho da primeira igreja batista de Marechal Hermes. Então estou por aí servindo ao Senhor. Já visitei quase 40 países. Já preguei em muitos deles. Já fui a Israel 11 vezes. Dando cursos lá de história bíblica, geografia bíblica. Sou muito agradecido a Deus por essas oportunidades. Então é isso. Eu sou filho de vocês. Vocês se alegrem comigo, porque eu amo essa igreja. Quer dizer, quase foi o tempo de um sermão, mas agora eu vou pregar. O serviço de mídia reproduz o texto bíblico, se eu pedir? Reproduz. Muito bem, eu vou pedir então que o pessoal da mídia reproduza Atos 11, de 19 a 26. O meu tema será uma igreja saudável. 2 exemplos de igreja saudável: Antioquia e Filipos, exatamente a igreja sobre a qual o pastor falou, não é? Dando oportunidade aos irmãos de serem bênção, Paulo, suprindo as suas necessidades quando preso, não é isso, em Roma. Então, vejam só, Atos 11, 19 a 26. Pode reproduzir? Onde é que está o pessoal? Hein? Fica onde? Trabalha onde? Aqui.
Olha só, nós vamos ler assim, vamos ler em pé. Eu vou ler um versículo, vocês outros. Agora vão ler forte, hein? Como Marechal Hermes. Marechal Hermes nunca foi igreja fraquinha. Igreja que lê forte. Aliás, o pastor tem a voz forte, eu sei da sua voz. Bem, eu vou ler um versículo e vocês o outro. Os que foram dispersos, vocês sabem, a igreja de Jerusalém cresceu muito, mas em expansão, não em multiplicação. Talvez já tivesse 10 mil membros, mas a igreja não saiu daquela área. Ela não foi fiel em Samaria, Judéia e confins da terra. Não foi. Então Deus permitiu uma perseguição. Essa perseguição foi deflagrada depois da morte de Estevão por apedrejamento. Vocês se lembram disso? Não é isso? Depois daquela morte de Estevão, houve o espalhar, a diáspora da igreja, menos os apóstolos que ficaram para recomeçar a igreja de Jerusalém. E agora os que foram dispersos, vamos ver o que aconteceu. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Leia o próximo. Espera lá, vamos ler o segundo versículo. Onde é que está? Quando fala em gregos, é gente que era gentia, falava grego, porque Alexandre, Filipe helenizaram o Oriente, então a língua comum era o grego. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego comum, grego koiné, certo? Então eram chamados, os não-judeus eram chamados gregos, mas eram os de Antioquia, antioquenses. Bem, a mão do Senhor estava com eles, com aqueles que espalharam o Evangelho. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Veja Barnabé, que figura notável. A igreja sabe o hino Barnabé? A igreja canta. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Eu gosto demais de Barnabé. No céu quero conhecê-lo, quero dar um abraço forte nele. Você é demais, Barnabé. Vejam como ele obedeceu. Quando ele chegou e viu a graça, é a visibilidade da graça. Eu preguei isto lá em Salvador, na Igreja Batista da Graça. A visibilidade e a tangibilidade da graça. Quando a gente vê e toca na graça. Então veja, vendo e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Vamos continuar? Depois Barnabé foi a Tarso. Eu imagino assim, eu vou esclarecer isso no céu, só que eu não poderia voltar para contar. Eu acho que Barnabé chegou ao limite do conhecimento dele. Sabia que Saulo era doutor, havia estudado aos pés de Gamaliel. Então ele, não tendo mais respostas para certas questões suscitadas pelos irmãos de Antioquia, ele foi buscar Saulo. Um líder busca alguém melhor do que ele para determinada função, não pior. É uma coisa interessante. Paulo fez isso. Aliás, Barnabé fez isso. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Paulo.
E aí, de cristãos. Quem é que sabe quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? Levante a mão. O pastor está excluído dessa resposta. Talvez eu queira salvá-lo, né? Meus irmãos, 3 vezes, mas eu vou falar sobre isso na mensagem. Então, pela primeira vez chamados cristãos. Agora, eu quero, vocês ainda em pé, leiamos Filipenses 1. Filipenses 1, de 1 a 6. Para a minha igreja de Filipos é um encanto. É a primeira igreja fruto do trabalho missionário. Missionário de Paulo. Não é isso? Paulo e Silas. Vocês se lembram disso? Filipenses 1, de 1 a 6. Vamos ler responsivamente também. Paulo e Timóteo, Paulo está com Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Dou graças ao meu Deus. Veja que coisa linda. Eu quero fazer isto todo dia, viu, gente? Por Marshall Hermes. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não é uma cooperação eventual, desde o princípio até agora. Amém. Quero sentar-se. Agora eu fico em pé e vocês sentados. Eu tenho um acordo com o pessoal de música. Eu me comprometo pelo acordo a ficar sentado, enquanto eles ficam em pé e fazem a igreja ficar em pé. Prometo, eu sentado. Segunda cláusula, eu prometo ficar em pé, enquanto estiver pregando, e vocês estarão sentados. É assim. O pastor não pode, ainda mais pastor idoso. Eu tenho 91 anos, vou para 92. Então eu não vou ficar em pé o tempo todo, e vocês fazem a gente ficar em pé. Os cantores de hoje, já repararam? E às vezes 1 hora, não aguento não. Eu fico sentado, aí na minha vez eu fico em pé e prego então. Bem, vejam o seguinte, irmãos. Nós precisamos de igrejas com saúde, igrejas saudáveis no mundo doente, e em que muitas igrejas também estão doentes. O que é saúde? O que é ser saudável? Eu gosto de definir. A minha formação filosófica, sou professor de filosofia, me leva sempre a definir os termos. Saúde é o estado do indivíduo, seja homem, seja mulher, cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal. Saúde é o estado do que é sadio, do que é são, é robustez, é vigor. Saudável é o que é conveniente à saúde, salutar, higiênico, que tem, revela e que o que é conveniente à saúde. Você fala de um alimento, este é um alimento saudável. Não é isso? E há alimentos que não são saudáveis. Você sabe que faz mal, mas eu como e tomo remédio em casa. Isso é falta de mordomia do corpo. Você é responsável. Se eu sei que um alimento me faz mal, eu não posso comer carne de porco, apesar de ser palmeirense.
E o símbolo do Palmeiras é o porco. Eu não posso comer. Se eu comer, eu adoeço depois. Então, por que eu vou comer? Não como. Escolho outra coisa. Não vou dizer, não, eu tomo em casa um remédio, eu tomo um Sonrisal. Não. Cuide da sua saúde. Quem vai sofrer é você, se você abusar. Outra coisa, não encha demais o estômago. Alguns enchem o estômago, não conseguem mais comer nada. Ficam ofegantes até. Não, cansados de comer, não. Deixe 1/3 ou 1/4 do estômago livre para a digestão, para o bolo alimentar ser trabalhado. Não encha o estômago. Não coma muito à noite. À noite uma comidinha leve. Eu como há mais de 20 anos uma sopa à noite, um caldo à noite, um consomê à noite. Eu não como nada forte à noite. Sabe por quê? Que meu organismo agradece. Meu estômago, meus intestinos, muito obrigado. Você cuidou de mim. Você me está dando descanso. Tive trabalho durante o dia. Preciso descansar à noite. Mas a gente que come de noite, que é um exagero. Bem, Marechal não, ninguém come assim. Eu estou falando de outros, lá de São Paulo, comilões. Gente, nós precisamos de descobrir o que faz bem à saúde. Se você descobre o que faz mal, não coma nem faça. Então, é uma questão de mordomia do corpo. Paulo, em suas cartas, fala de sã doutrina. Há uma doutrina sã, que produz saúde, é saudável, e uma doutrina doente, que produz doença, produz aleijão moral e espiritual. Há muita igreja aí adoecida pelo falso ensino. Um deles é a chamada teologia da prosperidade, que só mede a prosperidade por bens materiais. Quando bens materiais você vai deixar tudo. A existência humana, diz John Stott, é um momento, entre dois momentos de nudez. Você é nu quando nasce e é nu quando morre. Então tudo que você construiu, tem casa, automóvel, bens, papéis, não é, dinheiro, ações, tudo fica. Então, vamos ser cuidadosos com a nossa saúde, vamos ser discretos, vamos manter um estilo de vida simples, não de exibição. Você pode, mas não deve. A coisa que você pode ter e pode fazer é lícito, mas nem todas convêm. Não é assim que a Bíblia diz? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, nem a mim nem aos outros. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Se você, por exemplo, toma cafezinho 10 vezes por dia, e não pode passar 1 hora sem tomar café, você já é viciado em café. Deixe esse vício. Tome 1 vez, 2 por dia só. Nada que escravize você. Telefone celular hoje vicia. Prejudica a coluna. Eu fico irritado quando estou no trânsito dirigindo. Eu sou motorista e dirijo ainda. E alguém atravessa a faixa de pedestre com o telefone. Aquele desespero. E às vezes dão até uma paradinha para falar. Tem paciência, não pode deixar para falar depois, quando entrar numa casa. O objeto mais furtado hoje e roubado é telefone celular. Não se vicie. Meu telefone está aqui comigo, não tocou nenhuma vez. Porque eu não sou escravo disso. Ele que é meu escravo. Eu uso a hora que quero. Se tocar agora, eu não vou, eu desligo. Eu atendo depois. Fica a chamada lá no telefone. Para que eu tenho desesperadamente de atender? Eu tenho sugerido, em alguns lugares, um dia de descanso do celular. Você deixar desligado, deixar em casa e passar o dia sem o celular. Nós vivíamos sem celular no passado. Não é isso? Vivíamos. Por que é tão desesperador hoje ficar sem o telefone celular? Coisa triste.
Há clínicas hoje de desintoxicação tecnológica nos Estados Unidos. A pessoa deixar o vício do uso desses instrumentos. Então, tenha muito cuidado, seja livre, tenha saúde mental também. Paulo nos ensina a buscar a saúde, mas o que é uma igreja saudável? Eu quero mostrar 2 exemplos, não é? Em 2 igrejas do Novo Testamento, que não são igrejas grandes, mas são igrejas saudáveis. Porque a saúde de uma igreja não está no tamanho dela. Uma igreja pode ser enorme e doente, enorme e rasa no conhecimento. Há um crescimento por horizontal, mas não vertical, não um crescimento em profundidade bíblica, teológica. Então, nós precisamos de saúde. A igreja saudável é uma comunidade de crentes que cresce na fé, no amor, no serviço, no ensino da palavra, nos fortes relacionamentos e no compromisso com a evangelização ou em alcançar outros com discípulos, com discipulado e com missões. É uma igreja que não se envolve só numa programação interna, é festa o tempo todo, mas uma igreja que deixa as 4 paredes do templo para alcançar a comunidade, para ser bênção para a comunidade. Nós fazemos isso há 70 anos, 75. Nós saímos daqui, aonde nós mostramos de 6 às 7. 7 horas encerrávamos em ponto, pegávamos um órgão, pegávamos os outros instrumentos, íamos à Praça Montese, pregávamos lá até 15 para as 8. Muita gente se reunia, às vezes médicos, enfermeiros que iam para o Hospital Carlos Chagas. E então os jovens eram instruídos a falar com eles, convidando-os para vir à igreja. E muitos vinham e muitos se converteram. Inclusive um irmão chamado Adamastor. Os antigos devem se lembrar dele, Adamastor. Está idoso já, doentinho. Lá em Goiânia, eu estive na casa dele. Ano passado eu fui orador da Convenção Batista Goiana. Meus irmãos, a igreja saudável é o locus, é o lugar onde as pessoas são encorajadas a vivenciar a sua fé, a viver a sua fé, tanto individualmente como em comunidade, refletindo o amor e o propósito de Deus. O amor nosso de uns aos outros é um forte testemunho para o mundo incrédulo. Jesus disse: nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor perdoa, o amor busca, o amor levanta, o amor ajuda. O amor é assim, é solidário, não é solitário. No mundo de tanto egoísmo, de exacerbado egoísmo, como precisamos de uma igreja voltada para os outros, uma igreja que ama os seus membros, irmãos que se amam, que se perdoam. E uma prova cabal de fé cristã é a capacidade de perdoar. Há um livro, pastor, que eu recomendo. É um livro tremendo esse livro. O título dele é Perdão Impossível. O está separado. É possível ou impossível? Quem aqui tem dificuldade em perdoar, com toda a honestidade, levante a mão. Está aí. Há muita gente. E há gente que não levantou a mão. E todos nós temos dificuldade em perdoar. Eu perdoo se me pedir perdão. Jesus pediu perdão, ou exigiu perdão, quando ele orou da cruz: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Ninguém havia pedido perdão. Você tem que disponibilizar o perdão. Se a pessoa se arrepender, se apropria do perdão. Se não, continua não perdoada. Mas você disponibiliza como uma fonte que jorra o amor de Deus. Ah, como precisamos de um coração perdoador. Perdão na vida conjugal, perdão entre os filhos, entre irmãos, entre pais e filhos. Como precisamos de perdão na igreja. Infelizmente,
Há igrejas em que os crentes não se sentam na mesma fileira, para não estarem perto. Como é que estarão perto no céu? Vai ser difícil. Ah, meus irmãos, como é bom perdoar. Uma coisa que eu aprendi, pastor, é a perdoar. Eu pastoreei 3 igrejas como pastor titular e 10 como pastor interino, cuidando do processo de sucessão pastoral. Eu posso voltar a todas essas igrejas de peito aberto, cabeça erguida, amando todos, porque não guardei mágoa de ninguém. Mas pastor, o senhor sempre foi bem tratado? Não, já fui maltratado, mas eu perdoei. Quem é que me obriga a não perdoar? Se Jesus me manda perdoar. Se fores ao templo, levar a tua oferta, e te lembrar, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferta, vai à casa do teu irmão, reconcilia-te primeiro com ele, depois vem e entrega a tua oferta. Não é aceitável diante de Deus o culto, que você não tem capacidade de perdoar. Uma igreja saudável, perdoa. Uma igreja saudável é de gente que perdoa. A igreja saudável é que crê e ensina a sã doutrina. Crê na sã doutrina, ensina a sã doutrina. O evangelho da graça e da reconciliação firmada em Cristo Jesus. A igreja saudável assenta, portanto, sobre princípios inegociáveis. A igreja não negocia. Primeiro, as Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática. Não há nenhum livro, de teólogo nenhum, de filósofo nenhum, de sábio nenhum, do Oriente ou do Ocidente, não há livro que mereça a sua fé como a Bíblia. A Bíblia tem que ser o seu livro de cabeceira e o livro aprendido cada dia, lembrado cada dia em sua vida. Livro que ensina tudo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Bem, quem é que edifica? Os que edificam ou o Senhor? Vocês podem responder? Se o Senhor não edificar a cidade, a casa, em vão trabalham os que edificam. Quem que edifica? Hein? Então você fica de braço cruzado, ele vai construir. É isso? Não, ele dá a planta, as especificações, e você vai obedecer. E a planta e as especificações, o material, o memorial de construção para a vida pessoal, para a família e para a igreja é a Bíblia. Então você tem que obedecer esse memorial e construir, então, segundo a vontade do Senhor. É isso. Uma igreja saudável é uma igreja sobre Jesus. É uma igreja que participa da missão de Deus. Qual é a missio Dei? A missão de Deus, reconciliar todas as coisas em Cristo. Quando nós proclamamos o evangelho da reconciliação, reconciliação na família, reconciliação entre as pessoas, reconciliação entre os irmãos, nós estamos participando da missão de Deus no mundo. Deus gosta de nós, quando a gente trabalha para reconciliar, para apagar o fogo, e não para acendê-lo. Então, também outro elemento importante da saúde da igreja é a centralidade em Cristo. A nossa fé tem que ser cristocêntrica. Cristo na fé, na vida e na mensagem. Como a igreja de Antioquia no Novo Testamento, uma igreja cristocêntrica, os cipriotas e os sireneus, não é, pregaram lá. Primeiro judeus, depois agora gentios, chamados gregos no texto. E agora a grande conversão de judeus e de gentios. Eles começam a aprender a doutrina, a aprender a palavra de Deus. Eles aprendem do cristianismo tanto que ficam parecidos com Jesus. Então recebe o apelido de cristiano, significa pequenos cristos. Gente comprometida com Cristo, gente parecida com Cristo. Segunda vez em que aparece o texto, é em Atos também. Quando Paulo comparece perante Agripa, Festo, e Paulo começa a dar o seu testemunho, então o rei diz: Paulo, por um pouco me tornas cristão. Aí Paulo responde:
quiser a Deus, que não só o Senhor, ou Vossa Excelência, mas todos os que me ouvem se tornassem tais como eu, menos estas cadeias, e mostrou os punhos algemados. Sim, meus irmãos, cristão é aquele que dá testemunho de Jesus em todas as circunstâncias, perante pequenos e grandes, perante cidadãos comuns e autoridades, como Paulo fez. Mas cristão é aquele que está pronto a sofrer por amor de Cristo. Você sabe que há milhões de crentes, de cristãos sendo perseguidos e mortos hoje? Lá, por exemplo, no Irã, pelas mãos dos muçulmanos, e nos países africanos, dominados pelo Islã, são mortos, templos são destruídos. Eu hoje mesmo, em oração dominical, eu escrevo uma oração por dia, eu orei pelos perseguidos pelo Evangelho. O que Pedro escreve aos irmãos? Ele diz, olha, que nenhum de vós sofra como ladrão, como malfeitor, como quem se mete nos negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, alegre-se nisso. O cristão está pronto a sofrer por amor da fé. Certo? Então, se você for rejeitado no trabalho, se você não for promovido e outros com menos tempo de serviço, outro for, se você for injustiçado por causa de sua fé, alegre-se do Senhor. Senhor, tu sabes, porque o teu servo foi preterido, mas eu confio em ti. Deus terá bênção para você. Que esta igreja, pastor, seja uma igreja saudável. E as evidências, isto é, a verdade, a clareza com que a verdade se nos impõe, isso é evidência, é de relacionamentos genuínos e sadios entre os irmãos, comunhão e adoração conjunta, vibrante, tendo Deus por alvo, levando as pessoas mais perto dele. Um discipulado ativo, a prática de um evangelismo intencional, e a realização de pequenos grupos multiplicadores é extremamente importante nesse projeto de Deus. A igreja de Jerusalém tinha um movimento pendular. Ela vivia no templo e nas casas. No templo e nas casas. No templo e nas casas. Os lares têm que se abrir para a difusão do Evangelho. Eu fui líder, com 18 anos, de um grupo, numa rua aqui perto, reunia 30 e tantas pessoas durante a semana, de Marechal Hermes. Então, temos que adotar o princípio de lares que se abrem para o testemunho, pequenos grupos multiplicadores. Sim, prática e vivência de um evangelismo, pregação e ensino genuinamente bíblicos, embora na linguagem e nos vasos da cultura de nossos dias. Uma liderança caracterizada pelo serviço. Você não é um mandão, você é um servo. O símbolo da liderança cristã não é a coroa, não é o cajado, é a bacia e a toalha. Jesus, sabendo que todas as coisas lhe haviam sido confiadas pelo Pai, ele tomando uma bacia, pôs água, cingindo-se de uma toalha, depois de tirar as suas vestes superiores, ele abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos, de Pedro, de João, de Tomé, de Judas. É o serviço. Você é grande quando serve, não quando manda. Por isso Jesus disse, nisto, entre vós eu sou como aquele que serve. Diakonon, está em grego. Eu sou como aquele que serve. Sejam servos uns dos outros. Ajudem uns aos outros. Amem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Isto é a igreja saudável. E ela vai distribuir saúde por todo Marechal Hermes e seus arredores. Deus abençoe a PIB de Marechal Hermes. Amém? Amém? Quem se compromete a dedicar a sua vida mais ao Senhor, levante a mão. Vocês cantam aquele hino? Sonda meu Deus e me conhece, de Aline Barros. Canta, vamos cantar aquele hino. Ah, vamos.
Hoje eu esqueci a hora, viu? Esqueci relógio, esqueci estômago. Vamos cantar em pé. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Conhece o meu coração. Faze que todo o meu ser seja cheio de Ti. E então usa-me. Eu quero ser como um farol que brilha à noite. Eu quero ser como ponte sobre as águas. Eu quero ser como um abrigo no deserto. Eu quero ser como uma flecha que acerta o alvo. Eu quero te servir em qualquer tempo, em qualquer lugar. Seja este o nosso propósito, de uma igreja saudável. Cantemos então. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você está transformando a letra, a poesia deste hino em sua oração hoje? Você quer ser como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, ligando pessoas, promovendo a reconciliação? Quer ser como abrigo no deserto? Eu já subi o Monte Sinai 2 vezes, e há abrigos ao longo da caminhada. Quando o sol está quente, aqueles abrigos oferecem uma bebida, um suco, um chá bem gelado. O abrigo que acolhe gente que não consegue chegar ao pico do Sinai, fica no meio do caminho, mas aqueles lugares abrigam as pessoas. Eu quero ser como um abrigo no deserto. A minha casa vai abrigar pessoas, receber pessoas. Aqueles que fazem deste hino a sua oração, venham aqui à frente. Eu quero orar com vocês. E eu vou descer também, porque eu faço essa oração. Eu quero ser como um farol que brilha à noite. Eu quero ser como ponte sobre as águas. Eu quero ser isso tudo. Podem vir. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Quem mais pode vir? Orando desta maneira e desta maneira cantando. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer
que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero convidar o pastor Adriano a vir aqui à frente, junto de mim. Meus irmãos, o pastor precisa contar com uma igreja que coopera, uma igreja que quer brilhar, como a igreja filipense é brilhar como astros no mundo. O pastor precisa de uma igreja pronta a servir, uma igreja pronta a amar, pronta a obedecer à vontade do Senhor. E o pastor vai ter essa igreja. Confie nessa gente, que é gente de Deus. Eu vou dar graças a Deus por esse grupo, pela igreja. O irmão vai encerrar com a oração e a bênção. Senhor, eu te agradeço por este momento do teu povo aqui em Marechal Hermes, que tantas memórias evocam em meu coração. Eu te dou graças pela oportunidade de pregar, de desafiar o teu povo a viver neste novo tempo com fidelidade e como uma igreja saudável. Dou-te graças por essas vidas, por aqueles que vieram aqui à frente, transformando este hino na sua oração, na sua consagração. Agradeço aqueles que não vieram, mas o seu coração está quebrantado. Com certeza eles serão uma bênção para a tua igreja, uma bênção para essa cidade. Nós te agradecemos por este momento, no nome de Jesus, e oramos pelo pastor Adriano, que ele continue a ser aqui para a tua igreja uma grande bênção.